Bom, vamos então começar por destacar quais são os problemas, né, que há entre o eletromagnetismo clássico e as transformações de Galileu. Né? Basicamente, essas primeiras aulas então vão ser uma motivação da construção, né, de uma construção da teoria da relatividade especial. Por que a teoria da relatividade especial ela foi construída e quais eram os problemas conceituais e teóricos da época, tá? Primeiro, então, a gente vai começar por revisar o eletromagnetismo de Maxwell, né? Eu vou relembrar aqui vocês hum, as equações de Maxwell, são quatro, né? Assim, as equações de Maxwell elas foram publicadas em 1860, nessa década aí, e foi uma das primeiras noções assim de campos, né? Dinâmica de campos e tudo mais, como que campos elétricos e magnéticos se relacionam e descrevem o eletromagnetismo, né? Então a gente tem aqui Rho sobre Epsilon zero. Eu espero que essas três aulas, na verdade, essas três primeiras aulas, não sejam novidade para ninguém, né? Porque isso aqui é literalmente revisão. Uh, a gente tem divergente de B igual a zero, rotacional de E igual a menos a variação do campo B no tempo e, por fim, o rotacional de E, que é simplesmente, será que está dando para ver aqui? Mi0 J mais Mi0 Epsilon zero derivada do campo elétrico. Desculpa, aqui é B, né? Derivada do campo elétrico no tempo. Ok? Então, você tem esse conjunto de quatro equações e essas quatro equações prevêem uma velocidade de propagação para esses campos, que é a velocidade da luz, né? Como que isso acontece? Né? Eu já até tenho um vídeo no canal, mas eu vou fazer aqui de novo. Tem uma relação vetorial que diz que o rotacional do rotacional de um certo campo vetorial G, isso aqui é uma identidade, tá? Tem como a gente provar isso aqui facilmente, mas isso daqui é igual a divergente de G menos Laplaciano de G. Esse nabla aqui, né, é um operador de derivada, né, em todas as direções, ou seja, ddx, x chapéu, mais ddy, y chapéu, ddz, z chapéu. Enfim, você pegou a ideia. E aí, o que vai acontecer então? Se a gente joga aqui o campo magnético, o campo elétrico, tanto faz, vamos jogar o campo elétrico aqui. Se a gente joga o campo elétrico aqui, a gente tem então, por essa relação, que isso é o divergente de E menos o Laplaciano de E. Acontece que esta equação, né, essa velocidade prevista de propagação das ondas por Maxwell foram consideradas no vácuo, ou seja, essa densidade de carga aqui é zero, já que a gente está falando do vácuo, e a corrente também é zero, então esse termo aqui morre. Então, nesse caso, né, o divergente do campo elétrico é simplesmente zero. Então, a gente vai ter aqui rotacional, aqui a gente só substitui por menos del B, del T. Isso aqui é igual a zero menos o Laplaciano do campo elétrico. E aí, como eu disse, né, esse cara aqui ele é um operador de derivada, derivadas comutam, então eu posso escrever menos del T de hot B. Isso aqui é menos o Laplaciano do campo elétrico. Então, eu tenho uma expressão que me relaciona ao rotacional de B, que é essa daqui, com este termo sendo zero. Então, eu tenho menos, esse menos já corta aqui, né? Então, eu fico só com ddt de mi0, epsilon zero, derivada no tempo do campo elétrico. Isso aqui tem que ser igual ao Laplaciano, né? O menos foi embora. Ao Laplaciano de E.
Como μ0 e ε0 são constantes do vácuo, né? Então, isso aqui simplesmente é a derivada segunda do campo elétrico com relação ao tempo. E aí a gente chega numa expressão que é essa daqui. Isso daqui é igual a μ0, ε0, d, derivada do campo, dt. Isso, derivada segunda do campo, né? Isso daqui é uma equação da onda, na verdade. Só que em 3 dimensões. A equação da onda, geralmente, se a gente pega aquela onda clássica, né, aquela onda em uma corda, a gente usa, sendo essa corda aqui um campo φ, a gente usa a equação da onda como sendo em uma dimensão, né, aqui só no eixo x. Isso daqui é simplesmente a derivada de φ em relação a x é igual a 1 sobre a velocidade de propagação nessa corda, vezes a derivada segunda. Desculpa, isso aqui é d2 φ dx2, né? A derivada segunda do campo em relação à posição. 1 sobre v2, derivada segunda do campo em relação ao tempo. Só que aqui, no caso, é 3 dimensões, né? Esse operador aqui é ddx, ddy, ddz. Nas direções x-chapéu, y-chapéu e z-chapéu, respectivamente. Então, se a gente compara, se a gente jogar o campo, ao invés de jogar o campo elétrico aqui, jogar o campo magnético, a gente vai chegar na mesma equação, só que para o campo magnético, para o campo B. Mesma coisa, vai ser igualzinho isso aqui, só que ao invés do campo elétrico vai ser o campo magnético. E aí, você vê o seguinte, bom, então vamos supor que eu estou descrevendo uma onda em 3 dimensões. Então isso aqui vai ser d2φ. Aí você olha para as duas equações e vê, bom, aqui, né, a parte temporal está igual, a parte espacial está igual, então isso significa que essa velocidade v aqui, ou melhor, esse 1 sobre v2, ele tem que ser, por comparação, μ0 ε0. A gente chama essa velocidade aqui de c, que é a velocidade da luz, e aí você chega que c quadrado é igual a 1 sobre μ0 ε0, tira a raiz dos dois lados, você tem que c é 1 sobre a raiz de μ0 ε0. E aí, o que acontece? Esse valor aqui, né, ele é de aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Você tem um problema aqui, que é a pergunta, né, que o Maxwell deixa para as próximas gerações de físicos aí, né? Em qual referencial esta velocidade, né, esta propagação c, a velocidade da luz, em qual referencial que ela se move com essa velocidade de 3 vezes 10 a 8? Porque deve ter um referencial. Assim como tudo na física, né? Então, a gente até faz a brincadeira, você está parado ou você está em repouso, né? Ou melhor, você está em movimento ou está em repouso? Essa pergunta ela tem que ser colocada com relação a algum referencial, né? Com um referencial específico. Então, assim como a velocidade do som, por exemplo, o som se propaga, né? No ar. Então, no referencial no qual o ar está em repouso, ou seja, aquela velocidade do som vou colocar um VS aqui, 340 metros por segundo, isto daqui, este 340 metros por segundo, é medido no meio no qual o ar está em repouso, né? Tanto que em outros materiais, essa velocidade aqui muda, porque mudou o meio de propagação. Se você coloca, por exemplo, o seu ouvido no trilho, você consegue ouvir um trem a quilômetros quando, né, você tira, tá tudo quieto. Por quê? Porque o som se propaga mais rápido no trilho, né? Então, essa velocidade aqui ela é relativa. Na, na, na relatividade de Galileu, né, toda velocidade é relativa, né? Então, você sempre consegue comparar uma velocidade com a outra. E aí fica a pergunta, né, em qual referencial que esta velocidade se propaga com 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E aí começaram, né, a considerar um meio que permeia todo o universo chamado de éter, que a gente vai ver melhor nas experiências de Michelson-Morley. Então, veja, μ0 e ε0 são constantes do meio, são constantes do vácuo, no caso. Ou seja, eles não dependem de referencial, eles são constantes que são medidas no vácuo. E a velocidade da luz ela é
puramente dada por esses dois parâmetros aqui. Só isso. E aí, bom, né, só isso aqui eu espero, como eu falei, não seja surpresa para ninguém. Revisãozinha de eletromagnetismo. E daí na próxima aula então a gente vai ver sobre as transformações de Galileu e aí sim tentar encaixar essas equações aqui nas transformações de Galileu e ver o que tem de errado, né? Porque a gente vai ver que quando a gente coloca isso daqui, levando em consideração as transformações de Galileu, a gente vê que as equações do eletromagnetismo elas não ficam invariantes, elas mudam de forma, tá? Mas então, é isso aí. Primeira aulinha. Vamos embora. Valeu, falou e fui.